Eu estava de boa na internet esses dias e acabei encontrando uma espécie de Castlevania que acabou me chamando a atenção. E diferente dos Castlevanias habituais, esse daqui nós controlamos uma mulher. E quando pesquisei mais sobre, vi que tem até mesmo uma versão com direito à animação. Então hoje falaremos de Rust. Então já vai se ajeitando aí e vambora! Rust é um jogo que foi desenvolvido pela empresa Celeb no Japão no mês de julho de 1993. E esse jogo foi lançado para duas plataformas. A primeira delas sendo o NEC PC 98 e a outra os computadores domésticos que nós conhecemos, para o MS-DOS. Já falando sobre a jogabilidade do jogo, nós controlamos a caçadora de vampiros Rust, que já nós vamos falar do plot do jogo. E dentro desse jogo nós temos 10 fases, onde precisamos derrotar os inimigos com nosso chicote ou outros itens que acabamos encontrando por aí. E na época, a crítica especializada acabou comentando sobre esse jogo, e ele foi constantemente comparado à série Castlevania, pois eu não vou esconder de ti, os dois são jogos bem parecidos. Alguns chegaram até mesmo a falar que a Konami tinha uma relação com o desenvolvimento de Rust, por conta da similaridade, mas isso daí foi mais uma teoria chapéu de alumínio mesmo, e felizmente, essa teoria foi repensada graças à opinião de John Snepniak, que eu espero ter pronunciado corretamente, e ele trabalhava na empresa Hardcore Gaming, e para John, Rust era mais uma homenagem do que necessariamente uma cópia de Castlevania. Ele até mesmo classificou Rust como uma joia escondida, e recomendou o jogo para a galera que gosta de Castlevania e quer ter uma experiência um pouquinho diferente. E embora John tenha recomendado o jogo, ele fez um adendo, de que o jogo não funciona muito bem com teclado, o que é relativamente comum, especialmente na versão de MS-DOS, e aqui eu falo por experiência própria. Já em relação ao NEC PC 98, eu ainda não posso falar nada, pois eu irei jogar o jogo ainda, então pode ser que eu não tenha problemas em relação ao teclado enquanto eu estiver testando ele. O John, que é o analista que comentou sobre esse jogo, ele também elogiou o design da maioria dos personagens, com exceção da protagonista. Na visão dele, a roupa da Rust não condiz com uma caçadora de vampiros. E se eu não falasse desse jogo e só colocasse prints das animações ou até mesmo de artes oficiais desse jogo e simplesmente pedisse para você falar o que você pensa da personagem, uma caçadora de vampiros provavelmente não seria a resposta. E detalhe, John falou isso lá em 1993, então não é coisa de geração Nutella. E quem trabalha com desenvolvimento de histórias, jogos, personagens, enfim, qualquer coisa nesse sentido, sabe bem que design de personagem é algo que é importante, especialmente se for protagonista, pois se a gente bate o olho no design de um personagem e fica confuso, significa que tem uma coisa aí que não foi muito bem planejada, né? E bom, já que estamos aqui, bora falar da história do jogo. A história de Rust começa quando várias mulheres de diferentes vilarejos europeus são sequestradas e transformadas em monstros. As que mais se destacam foram as 8 demônias, que assim como os demais monstros se transformaram por possessão demoníaca, e a responsável por isso é uma vampira chamada de Blood Mary, que é a rainha do castelo de Bloodthorn, e ela tem um lacaio mascarado chamado de Gatou. Então eu presumo que a história do jogo se passa numa França fictícia, e o objetivo da dupla é ressuscitar o antigo vampiro Monte Carlo, que é o mestre do castelo Bloodsun, que está desvivido há mais de 300 anos. E para revivê-lo, a dupla está utilizando o líquido vermelho de mulheres, o que já está óbvio nessa altura do campeonato. E nós, no caso a Rust, precisamos impedir isso. E graças aos pedidos dos moradores desses vilarejos, Rust e Springcool partem em uma jornada para resgatar as mulheres e derrotar os vilões. E a história é bem simples, mas vamos ver o que interessa pra gente, que no caso é a gameplay. E enquanto eu vou arrumando as coisas aqui, deixa o like e se inscreve. Estamos agora na nossa tradicional máquina de testes e desta vez para testar Rust. E só para deixar uma coisa bem clara aqui, eu estou utilizando a versão de MS-DOS, beleza? Então é bom deixar isso claro, pois eu tentei utilizar a versão de NEC, mas por algum motivo não consegui rodar aqui. Mas não tem problema, vamos jogar com o que temos mesmo para poder ver o que tem nesse jogo. Temos aqui 3 opções, a primeira acredito que deve ser jogar, a outra acho que carregar o jogo, coisa do tipo, e por último opções. E eu fui fuçar e eu sem querer fechei o jogo, porque peguei essa de burro. Mas tá bom. Vamos lá. E aqui o mais interessante é que nós temos cutscenes. Tudo bem, não é animado como acontece na outra plataforma, como é o caso do NEC, mas pelo menos aqui já é alguma coisinha. E lembrando, estamos aqui utilizando uma versão de MS-DOS. Eu já contei já brevemente como é que é a história desse jogo, e é lógico que conforme aqui a gente vai abrindo o jogo e tudo mais jogando, vamos ver aqui a história de uma forma um pouco mais dramatizada do que eu tinha falado anteriormente. Mas assim, o trabalho de pixel art também
já que, querendo ou não, converteram desenhos feitos à mão para pixel art, tá muito bem feitinho, tá? Isso daqui eu tenho que dar meus parabéns aqui para a Celeb. Mas eu não vou deixar muito a cutscene ficar rolando, muito por conta da roupa da Rust, tá? Que aí vai ser um ponto que eu vou querer falar mais pro final do vídeo, ok? E tá, temos aqui agora, estamos aqui no jogo e temos aqui alguns controles. A tecla Z pula e o X acaba sendo o chicote. Então, para atacar os inimigos, nós temos o chicote. E lembrando que também podemos atacar aqui para cima ou então para baixo, caso queira atacar algum inimigo que está mais na rasteira. E assim, pelo menos tendo aqui as primeiras impressões do jogo, ele parece ser bem competente, tá? Não chega a ser a mesma qualidade de um Castlevania da vida, mas melhor que nada, né? Aqui nós temos que tomar um certo cuidado, pois tem alguns inimigos que brotam uma chave. E ó, já tenho que fazer uma crítica aqui. Já tô vendo aqui que o controle não tá aceitando muito bem, tá? Pelo menos eu tô tendo aqui algumas falhas no meu teclado. Quando eu digo falhas, é quando eu aperto aqui a tecla e acabo falhando. Tipo agora, o pulo não funcionou. Então assim, por mais que seja uma coisinha besta, e muito provavelmente da versão de MS-DOS, já que novamente, não é o primeiro jogo que acontece isso comigo. Ai, quase, não consigo destruir. Como não é a primeira vez que acontece comigo, então eu vou dar uma colherzinha de chá pra esse jogo, tá? Mas a ideia é você derrotar... Ô, droga, não vi o negócio caindo bem na minha cabeça. Mas a ideia do jogo é você simplesmente derrotar todos os inimigos possíveis pra conseguir pegar uma chave. E com essa chave você vai abrindo aí novos locais e tal. Nossa senhora. Ai, que lugar mais merda que eu caí. Ai, sério? Tá, pelo menos eu não perdi a chave, então vamos embora. E novamente, o controle falhou aqui comigo. Mas tá bom. E lembrando, pode ser que esse fato do teclado não funcionar muito bem em alguns pontos, pode ser uma coisa que seja exclusiva da versão de MS-DOS, tá? Sempre bom deixar isso bem claro, pra não cometer nenhum tipo de injustiça com o jogo, mesmo se for em várias versões, sabe? É foda, né? Mas assim, tirando agora essa parte do controle não tá funcionando direito em alguns pontos, ô droga! Tirando essa parte do controle não estar funcionando em alguns pontos, pelo menos tem outras coisas que eu gosto bastante. Obrigado por não virar. Agora tem que tomar todo cuidado. Tudo que eu quero é vida. Boa, vida. Nossa, encheu tudo. Valeu. O restante do jogo, pra mim, pelo menos, tá sendo bem agradável, tá? Eu não sei pra que serve esse dinheiro, mas eu tô pegando porque vai que eu precise. Ok, não tem mais volta. Eita porra, vira! Tá, eu não sa... Nossa, vira! Não vira! É, já era. Bom, como eu morri, vou ter que recomeçar essa fase aqui. E ó, eu já vou ter que deixar uma coisa bem clara aqui. Eu vou censurar algumas partes da gameplay, tá? E aí você deve estar se perguntando, pô, Luquita, mas qual que é o problema? Apesar de nós enfrentarmos demônios aqui nesse jogo, ainda assim, né, são mulheres e tal, então, né, eu não quero ter problemas com o YouTube. Inclusive, esse vai ser um dos pontos que eu também quero comentar aqui sobre esse jogo. Tá? Então já vou deixar aqui separado, porque aí na hora que eu for fazer as considerações finais, aí eu vou deixar as coisas bem claras aqui pra você, beleza? Então beleza, só vou ter que fazer aquele... Deu certinho. Peguei na mesma parte, em situação de barril, não, pior, perdi uma vida, então tá bom demais. Lembrando que eu não joguei esse jogo antes de fazer esse vídeo, nem nada do tipo, tá? Então tá sendo realmente a primeira experiência. E assim como é que as coisas funcionam, né? A gente tem que jogar, aprender, errar e é vida, né? Conforme você vai jogando, rejogando, você vai melhorando. A ideia é, tipo, falar que, ó, esse jogo existe, vamos dar uma olhada, vamos ver o que que se trata. Eu provavelmente vou chegar na chefe de novo, vou acabar morrendo de novo, mas é a vida. Porque o controle não funciona muito bem, não vira. Não sei como é que corre. Sai. Bom, não consegui derrotar, mas é a vida. E eu vou parar por aqui, tá? Não vou querer demonstrar tanto assim, não. E bom, esse foi o vídeo comentando e também demonstrando Rust. E eu quero começar aqui falando dos pontos positivos. E a primeira delas é que a música me lembra bastante as músicas do Mega Drive. E quem já me acompanha aqui nesse canal já faz um bom tempo, sabe que eu tenho preferência pelos jogos do Mega Drive. Então, pra mim, isso daí é um ponto positivo sim. Eu não vou ficar em cima do muro. Já sobre a jogabilidade do jogo, ela é ok. Eu tenho minhas ressalvas e não chega nem perto de ser um Castlevania, mesmo dos mais ruinzinhos. Já em relação à parte da animação do jogo, agora me referindo às cutscenes, ela é muito bonita e fluida na versão de NEC. E o trabalho de pixel art na versão de MS-DOS é incrível. Eles conseguiram converter na medida do possível, mas ainda assim ficou bem competente. E beleza, eu não mostrei muito dessas cutscenes, e isso já vamos entrar aqui nos pontos negativos. Esse jogo, ele foi lançado em 1993. Então, ou seja, uma outra realidade, uma outra época, uma outra cabeça que as pessoas tinham. E aqui tem um excesso de
sexualização, que eu não vou ficar pisando em ovo aqui pra falar pra você. E sim, isso existe muito nesse jogo, e eu entendo que vai afastar muitas pessoas, já que não é porque uma pessoa é adulta, significa que ela vai querer ver safadeza 24 horas por dia, 7 dias por semana. E uma coisa aqui que eu já quero deixar bem claro, tanto que foi até um dos motivos de eu censurar muita coisa aqui na demonstração. Eu não recomendo que você apresente esse jogo pra filho, sobrinho, irmãozinho, nem nada do tipo. Não. Se você quer apresentar algum jogo no estilo Castlevania, apresente a série original. Agora, Rust, não. Rust é um jogo que, enfim, pelo ponto negativo anterior que eu acabei comentando, não apresente, tá? Tanto que eu censurei bastante coisa, eu até peço desculpas por isso, mas é necessário. Não só por questão de diretrizes do YouTube, como também, pô, é um pouquinho desconfortável você ficar vendo certas coisas. E por fim, o último ponto negativo que eu tenho aqui é os controles, e aqui eu vou falar exclusivamente da versão de MS-DOS, que foi na qual que nós jogamos e testamos aqui juntos, e os controles não respondem bem. Em vários momentos, principalmente na luta da chefe, eu acabei ficando parado, pois parecia que eu tava muito apavorado ou não sabia o que fazer. Mas não, a boneca simplesmente não se mexia, porque o jogo simplesmente não lia o meu comando. Então isso daí é frustrante pra caramba, porque você acaba perdendo muitas vezes por uma coisa que está completamente fora do teu controle, e não por conta de uma falta de habilidade ou coisa do tipo. Então, mais um motivo para afastar muitas pessoas. E novamente, eu não recomendo que você apresente esse jogo para irmãozinho, sobrinho, ou até mesmo filho, tá? Não recomendo. Aqui no vídeo eu fiz questão de censurar todas as partes problemáticas, tanto que, novamente, eu censurei a cutscene, censurei a luta contra a chefe. Eu sei que pra experiência do usuário isso é ruim, mas é necessário, tá? Precisamos, como criadores de conteúdo, ter responsabilidade com o nosso conteúdo, tá? Então o intuito aqui é simplesmente mostrar que existe e também ver se é bom ou se é ruim. Então tá aqui meu veredito. Mas eu gostaria de saber o que é que você achou do conteúdo. Deixe seu comentário aqui que ele é muito importante. Além disso, caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da tua tela. E qualquer valor vai ser de grandíssima ajuda. E também, olha a descrição do vídeo que tem o link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem. E nos vemos na próxima!